Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar o programa O Mundo Como Ele É, que transmitimos todas as quartas-feiras, à 13h, ao vivo, na TV 247. Estamos aqui de novo na companhia do professor Lejane Miran, com quem vamos analisar e atualizar os últimos acontecimentos referentes a essa guerra terrorista que Israel move contra o povo palestino e alguns assuntos correlatos da conjuntura internacional. Bem-vindo e boa tarde, meu querido Lejane Miran. Boa tarde, camarada José Reinaldo. Boa tarde, queridos amigos da nossa TV 247. Mais uma quarta-feira junto e mais uma semana cujo tema central e mais importante é a guerra contra os palestinos. Perfeito, Lejane. Eu queria saudar aqui o João Carlos Moller Machado, o Rodrigo Pinheiro, professor, Manuel Alves, Jorge Fux, Godoy 9000 e o Emilson. Todos eles são novos membros do nosso canal. Muitíssimo bem-vindos todos, e vocês são um exemplo de engajamento, de compromisso e de cooperação com a mídia alternativa brasileira, e especialmente aqui com o portal Brasil 247 e com a TV 247, que constituem os veículos mais relevantes da internet brasileira nesse segmento da mídia independente e alternativa, setor em que vamos desenvolvendo já há mais de 10 anos uma intensa luta de ideias em favor da soberania nacional, da democratização das relações internacionais e da paz mundial. Este nosso programa, que já tem mais de 4 anos de existência, ele é dedicado inteiramente à solidariedade internacional, ao internacionalismo e, naturalmente, sempre através do jornalismo de qualidade, da informação fidedigna e positivada e comprovada, da correta interpretação dos fatos e da opinião certeira, que nós não temos aqui aquele complexo, somos neutros, somos isentões. Não, nós somos objetivos. Nós retratamos a realidade com objetividade e temos o direito, e o exercemos, de dar a nossa opinião sobre esses acontecimentos, essa realidade que a gente retrata. Por exemplo, Lejane, o mundo caiu sobre a cabeça do presidente Lula nos últimos dias porque ele disse uma verdade elementar. O Lula disse que Israel está cometendo atos de terrorismo contra o povo palestino. Disse isso num momento de grande emoção, num momento de grande solenidade, num momento de congraçamento, que teve não só uma repercussão nacional como internacional, que foi a recepção dos brasileiros repatriados da faixa de Gaza. Foi um momento em que o Lula expressou todo o seu humanismo e, ao mesmo tempo, o caráter justo da sua política externa e também o caráter justo das gestões administrativas que o seu governo faz. Ele colocou em movimento o Itamaraty, colocou em movimento todo um aparato administrativo do Estado brasileiro para salvar 32 brasileiros. Antes eram 34, mas 2 desistiram de vir. Então, para salvar esses brasileiros, cujas vidas estavam ameaçadas por conta dos crimes que estão sendo perpetrados na faixa de Gaza por Israel. Então, nesse momento de humanismo, de congraçamento, de emoção e de grande repercussão política nacional e internacional, o Lula disse essa verdade elementar. O que aconteceu? A representação sionista no Brasil, a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, que é um lobby sionista muito poderoso, a CONIB fez um pronunciamento estridente e com algumas entrelinhas ameaçadoras, dizendo: o Lula está fazendo algo perigoso. O que é que eles estão querendo dizer com esse perigoso? Ao mesmo tempo, uma nota mentirosa, uma nota que defende os crimes de Israel como se fosse algo natural, como se Israel estivesse exercendo um direito. Bom, além da CONIB, que fez essa nota agressiva contra o presidente Lula, está fazendo pressão, não, porque tem que nos receber, tem que receber uma delegação da CONIB, como se eles fossem uma entidade de tão
grande relevância assim. Bom, além disso, na imprensa hoje, a gente viu, desde ontem, na verdade, no canal a cabo da TV Globo, a Globo News, os jornalistas que reproduzem o ponto de vista da Casa Branca e do sionismo estavam deblaterando contra o presidente Lula, dizendo que ele não tinha o direito de pronunciar a palavra terrorismo quando se referia a um ato de Israel. Então, o primeiro tema que eu queria que a gente discutisse, Legiane, é este, porque, veja, esta opinião do Lula coincide com uma opinião que se generaliza no mundo, na opinião pública mundial, e contrasta com a opinião exatamente da mídia, contrasta com a opinião de Israel, contrasta com a opinião do imperialismo. E a fala do presidente Lula, ao mesmo tempo, coincide com os fatos, porque o que é o bombardeio, o cerco e o bombardeio sistemático de um hospital e, hoje, a invasão do hospital por tropas armadas até os dentes de Israel, de tanques de guerra, numa devastação como jamais se viu numa instalação hospitalar. Isso já mereceu a condenação da Organização Mundial de Saúde, da Cruz Vermelha Internacional, do Crescente Vermelho, de médicos pelo mundo afora. Isso não é terrorismo? Isto é terrorismo. E mais, a opinião do presidente Lula coincide com a de vários estadistas. Vou aqui dar um exemplo. O próprio presidente da Turquia, nós vamos figurar tudo isso aqui na tela, disse que Israel é um Estado terrorista. Então, eu trouxe todos esses argumentos e fatos para ilustrar aquele argumento que eu estava dando de que nós damos opinião. E a nossa opinião, baseada nos fatos objetivos, é que Israel, sim, comete atos de terrorismo e se trata de um Estado pária que está espalhando o seu terrorismo mundialmente, está vitimando um povo e está levando a cabo um dos maiores genocídios de que se tem notícia na história. Então, eu passo para você fazer análise desses primeiros acontecimentos, nomeadamente a invasão do hospital Al-Shifa, mas não apenas isso. Eu queria que você analisasse esta questão em si, conceitualmente, essa questão do terrorismo, a abrangência que esse conceito tem e a repercussão que esses atos de terrorismo e essa natureza terrorista do que Israel está fazendo, a repercussão que isso tem no desdobramento desta guerra e no quadro político mundial. Zé, sobre terrorismo eu tenho muita coisa acumulado. Eu escrevi um artigo na revista teórica Princípios, que você conhece bem, Origens, Raízes Históricas do Terrorismo. Né? Você sabe quem foi o primeiro terrorista, Zé, na história? Na verdade, ele não é uma figura histórica, é uma figura lendária, né? Sansão, o judeu Sansão. Conhece a história? Que ele derruba as colunas de uma arena e mata 3.000 palestinos de uma vez só. Aqui eu estou lendo um artigo aqui, Zé. Esse trecho aqui é a passagem. Então, o Lula está com John Mearsheimer, que é hoje uma figura badaladíssima, professor de Harvard, que deixa claro que o terrorismo foi utilizado por Israel para a sua edificação. No que eles chamam de Guerra de Independência 47-49 de Israel, este professor mostra o terrorismo que eles praticaram. Extinção de aldeias, massacres, né? A explosão do hotel King David, em Jerusalém, é onde ficava a administração da Inglaterra, né? Colonial, né? Matou 91 ingleses ali naquele atentado, né? E veja esta declaração do Yitzhak Shamir, não confundir com Yitzhak Rabin. Yitzhak Shamir: nem a ética judaica, nem a tradição judaica podem desqualificar o terrorismo como meio de combate. Ou seja, eles confessam que usaram e continuarão usando o método do terrorismo para atingir seus objetivos. Então, o nosso presidente querido, o presidente Lula,
está com toda a razão ao pronunciar esse. Ele falou essa crítica dura a Israel já na pista lá, recebendo os nossos compatriotas na segunda-feira, quase meia-noite. Já tinha usado isso. Ontem, naquele programa matinal, semanal com o Shoa, ele falou com mais vagar. Então, é claro que ele também critica a ação terrorista do Hamas. Uma ação terrorista do Hamas, que aquela foi de 7 de outubro. Ele nunca chamou o Hamas de terrorista, né? Mas depois ele usa, na entrevista de ontem, várias ações terroristas que Israel tem praticado. Ou seja, ele deu uma no cravo, mas ele deu 10 na ferradura. Ele bateu duro em Israel. Ele subiu, do meu ponto de vista, Zé, acho que do seu também, ele subiu 1 ou 2 degraus na escalada contra, né, isso que Israel está fazendo, né, que já chamou de genocídio. O Amorim foi despachado para a Europa para um evento lá importante, ele usou a palavra genocídio, ou seja, eles estão remando contra a corrente. Eles estão, digamos assim, enfrentando o consenso corporativo da mídia, não da população. Do ponto de vista da população, Zé, eu tenho a convicção que nós furamos a nossa bolha já. Nós já atingimos o outro campo, porque não é possível que, mesmo os fascistas, não tenham recebido de alguns contatos seus no WhatsApp um videozinho mostrando criança morta ou criança chorando numa maca de hospital. Isso mexe com as pessoas. A Europa está se movendo, Zé. Já são 3 os países e os líderes que dão declarações de críticas ao que está acontecendo. Começou pela Bélgica, timidamente, mas ela criticou Israel. Anteontem, a Finlândia bateu duro e chamou o embaixador. E depois o Macron, seja lá as razões que isso fizeram, ele defendeu o cessar-fogo. E defender cessar-fogo hoje é se colocar contra o genocídio de Israel. Não precisa nem criticar Israel. Defender o cessar-fogo é o que Israel absolutamente não quer. Finalizo com a coisa mais importante, que é a matéria principal nossa hoje, que está nos principais portais do mundo, é a invasão do maior hospital de Gaza, o Al-Shifa, com tanques de guerra e com a infantaria entrando, metralhando doentes, feridos, enfermeiros e médicos e matando centenas de pessoas. Então, eu nunca vi na história, desde 1945, Zé, e houve muitos conflitos entre países vizinhos, eu nunca vi um caso, nesses 78 anos que a ONU foi criada, fez agora o mês passado, eu nunca vi casos de uma das partes explodir, destruir o hospital da outra parte. O hospital é um templo sagrado, por assim dizer, né? As pessoas procuram o hospital para a cura, para minimizar a sua dor, e aí a dor física. E agora Israel destruiu 20 hospitais na faixa de Gaza. E esse Al-Shifa é o maior hospital da faixa de Gaza. Em 88, uma delegação de médicos brasileiros, estava o Jamil, estava a Márcia Rosa do Rio, do CREMESP, visitaram esse hospital. Já era o maior de Gaza. Você imagina hoje. Esse hospital, Zé, segunda-feira, anteontem, foi declarado desativado pela Cruz Vermelha Internacional. O que significa isso? Ele foi desligado. Não tem energia para funcionar. As 4 horas de energia que tinha, acabou. Mas ele estava funcionando 24 horas com geradores. Acabou o diesel. Morreram 39 bebês nas incubadoras. As crianças que estão conseguindo nascer, como não tem incubadoras, eles estão colocando todas elas juntas, né, em uma lona, né, uma lona verde, e estão colocando nas paredes dessa lona como se fosse uma pequena piscininha sem água, né, de lona. Colocando nas paredes alumínio, papel alumínio usado em cozinha, para que aquele ambiente fique um pouquinho mais quente, para que as crianças não morram. Essas são as que conseguiram nascer. Então,
Eu nunca vi isso na história, Zé. Nem bombardear o hospital e agora invadir o hospital. Eu vi uma imagem agora de última hora, uma imagem filmado, o cameraman que filma, não sei de que, entrou junto com as tropas, e eles estão retirando coisas de dentro do hospital, maca, cama, aparelhos de monitoramento de UTI, etc. E tal. Por que Israel está fazendo isso? Sabe por quê, Zé? Eles dizem que ali embaixo tem uma base operacional do grupo guerrilheiro da resistência chamado Hamas. Então, sobre este pretexto, pela primeira vez em qualquer caso de guerra no mundo, aí inclusive a época nazista, os nazistas atacavam com avião hospitais, mas eu não tenho nenhum registro que eles invadiram com tanques de guerra estes hospitais. Israel fez isso hoje. Está fechado o microfone, Zé, agora que eu vi. Obrigado, Legênio, pelos seus comentários. É o seguinte, eu compartilhei a matéria do Globo, ou da Globo, espinafrando Lula, agora essa do Estadão, mostrando esse conluio que há entre o sionismo, o imperialismo, a agência sionista aqui no Brasil, já citada, entidade que escreveu uma nota atacando o presidente Lula e com ameaças veladas, e os veículos da comunicação aqui no Brasil, a Globo e o Estadão. Bom, eu acho que está bem caracterizado o terrorismo na questão do hospital. A questão que fica sobre esse ataque é que, após a invasão no interior mesmo do hospital, constante, como você caracterizou, e a infantaria, o exército israelense está dizendo que conseguiu pegar o centro que seria o coração da operação militar do Hamas. E que, portanto, o Hamas está derrotado, perdeu completamente o controle militar da situação e que não resta ao Hamas senão se render. Eu não vi ainda um comentário oficial, porque em situações especiais o Hamas tem emitido comunicados oficiais, e esses comunicados chegam a diferentes veículos de comunicação. Mas eu vi notícias na imprensa de vários veículos do Oriente Médio, declarações de dirigentes do Hamas dizendo o seguinte: ao lançar esse ultimato por uma rendição do Hamas, e ao fazer a falsa, na opinião do Hamas, acusação de que nós estamos ali no subsolo do hospital e que ali é um centro operacional nosso, Israel está querendo escamotear o fato de que está havendo muitos combates e que nesses combates eles também estão sofrendo muitas perdas, e é falso isso de dizer que nós estamos derrotados e que perdemos o controle da faixa de Gaza. Então tem esse contraste de visões. O que é natural. Numa guerra, cada lado apresenta a sua própria visão sobre o desenrolar dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, e aqui eu quero agradecer ao Coletivo Resistência e o Laerte, que nos enviou a comunicação. Ele diz assim: li em notícia pela CNN que está havendo um acordo entre Israel e Hamas para libertar reféns, que incluiriam uma longa pausa nos combates e a troca de prisioneiros palestinos pelos reféns. Ele indaga. Saíram várias notícias sobre isso. Ontem, por exemplo, falava-se de que havia um acordo sendo negociado por intermédio do Catar, onde há uma representação importante da direção política do Hamas, e que, portanto, com a intermediação do Catar, estaria havendo uma negociação para a libertação de 70 reféns. Hoje, eu já vi no jornal sionista, Jerusalém Post, que é sempre uma espécie de porta-voz das Forças Armadas israelenses, mas traz muitas informações sobre a guerra, o Jerusalém Post dizendo que a negociação hoje está em torno de 50 reféns. E fala-se também sobre isso. Uns falam em 3 dias, outros falam em 5 dias. Aqui o Laerte está perguntando, que ele viu na CNN, que seria uma espécie de pausa prolongada, portanto, seria uma espécie de trégua.
Nada disso está confirmado, Laerte e queridos amigos todos do público. Mas está havendo negociações? Está. Está havendo conversações? Está. E é óbvio que existam e é necessário que existam. Agora, essas negociações são difíceis e, portanto, cada dia muda o cenário, né? E ele pergunta também, o Laerte, sobre o destino dos prisioneiros palestinos pelos reféns. O Hamas sempre coloca essa reivindicação: libertar os prisioneiros políticos palestinos, inclusive crianças e adolescentes, que estão nos cárceres infectos do sionismo, lá em Tel Aviv e outras cidades de Israel. E eles prendem crianças, adolescentes, mulheres, gente idosa, etc. Combatentes também, obviamente. Então, a situação está nesse pé. Então, eu queria voltar à discussão, Legênio, antes de entrar no tema da ampliação da guerra, porque nós anunciamos que vamos discutir esse tema, se Israel vai ter capacidade, como vem ameaçando, de abrir uma segunda frente de guerra. Israel todo dia diz: nós vamos acabar com o Hezbollah, vamos atacar o Hezbollah, vamos aniquilar as bases militares do Hezbollah na fronteira norte de Israel com o sul do Líbano. Então, nós nos indagamos, e é o mote do programa de hoje, se Israel conseguirá abrir uma segunda frente. Mas antes de discutir isso, a gente precisa discutir a real situação militar no terreno em Gaza. Então, eu passo de novo para você, depois de ter feito essas considerações. Bom, sobre essa manchete que você pôs aí, esse artigo, o mundo desaba na cabeça do presidente Lula e de quem quer que seja que deu uma declaração hoje. Não precisa nem chamar de genocídio aquilo que está acontecendo ou chamar Israel de terrorista. Sabe, basta o quê? Basta defender o cessar-fogo. O mundo desaba contra. Então, qualquer argumento nesta linha é interpretado como apoio incondicional ao que eles chamam de grupo terrorista do Hamas. Então, não tem aí meio termo, Zé. Eu acabei de ver agora aqui, manchete do Russia Today. Sabe o parlamento que tem em Gaza, que ontem foi ocupado pelas forças, né, pelo exército? Aquele lá, eles praticam a democracia. Tem eleições em Gaza ali, deve ser, não sei se chama Assembleia Legislativa, o que é que chama aquilo lá, né? Aparece uma foto, os deputados ali reunidos, aí a outra foto é já tudo destruído e os soldados ocuparam aquela sala. Agora, primeira página do Russia Today, eles explodiram inteirinho aquele parlamento. É para dar um recado: nós vamos destruir tudo que se relaciona com o Hamas. E essa manchete que você está aí está na primeira página do Russia Today, né? Então, também o Erdogan, que em alguns momentos é amigo do Ocidente, agora estão discutindo, inclusive, a possível expulsão da Turquia da OTAN. Já tem vozes falando, levantando essa questão. A maior base militar, a maior base aérea da OTAN é a base de Incirlik, que fica na Turquia. A OTAN entrou na Turquia em 1954, foi o primeiro depois da fundação, né? O primeiro que aderiu, né? Então, Zé, é uma situação ali, como diz o Breno, né? O Breno pergunta, né? Quem irá parar a mão assassina de Israel? A CONIB é a maior organização sionista do Brasil, é o lobby sionista, e cada estado eles têm as federações israelitas. São Paulo chama Fiesp, no Rio Fierge. Eles são defensores intransigentes do sionismo político e do Estado sionista de Israel. Então, é uma batalha que, de um lado, estão estas forças que defendem os palestinos incondicionalmente, sem nenhum senão, porém, contudo, todavia, nós apoiamos a luta da resistência do povo palestino, ponto. E tem os que, então,
defendem absolutamente que Israel tem o direito de fazer o que está fazendo, qual seja a eliminação física de um povo, o genocídio de uma população. Então, esse é um cenário difícil, Zé. Nós vamos ver aí o desdobramento disso. Hoje são muitas novidades que nós aí temos que refletir ainda bastante, mas, claro, temos sempre uma opinião inicial, né? É isso, Zé. Perfeito, Legênio. Eu estou aqui compartilhando outra matéria na tela e queria comentar sobre o Erdogan. Né? O Erdogan, além de ter dito com todas as letras que Israel é um Estado terrorista, ele propôs, também esta semana, ele fez a declaração na segunda-feira, propôs que o Netanyahu seja julgado e condenado por tribunais internacionais. Então, cresce também o clamor no mundo pela punição do Estado de Israel e pela punição do seu primeiro-ministro, que realmente é o líder do massacre, é ele que está conduzindo toda essa operação de extermínio do povo palestino, que a CONIB não vê. A CONIB diz, não, o que Israel está fazendo não é extermínio, é o contrário. Nós estamos protegendo a população. Israel está protegendo a população palestina ao pedir para a população palestina de Gaza se retirar. Israel está deslocando de maneira forçada essa população. Está fazendo limpeza étnica. E já disse, não voltam mais. O Netanyahu já disse, os palestinos que foram para o sul não voltam mais. Então, são planos macabros que o Netanyahu está urdindo e aplicando. E tem seus adeptos nessas entidades sionistas que acabam se associando a esses crimes. Está aqui um outro exemplo, Legênio. O secretário-geral da Organização pela Libertação da Palestina diz que Israel comete terrorismo de Estado. É importante destacar essa notícia porque a Organização pela Libertação da Palestina é uma organização de frente política, uma espécie de frente ampla da Palestina, reúne a maioria das forças políticas da Palestina, é a organização política sustentáculo da Autoridade Nacional Palestina, que elege deputados para o Conselho Nacional Palestino, o qual tem muitos deputados presos. Você falou aí que eles detonaram agora a Casa Legislativa de Gaza. O Conselho Nacional Palestino, o Parlamento da Palestina, tem muitos deputados presos, homens e mulheres, combatentes políticos, militantes, valorosos de diferentes agrupamentos políticos. E essa declaração do secretário-geral da OLP, neste momento político, tem relevância porque sabe-se que há diferenças políticas importantes entre o Hamas e a OLP, entre o Hamas e a organização que hegemoniza a OLP, que é o Fatah, mas nem por isso essas entidades políticas estão faltando com a sua palavra, a sua atitude, a sua mobilização nessa luta. O povo palestino é um só. Aliás, tem muita gente que diz assim, mas o Hamas não representa a Palestina. O Hamas não é a Palestina. O Hamas é parte de toda a configuração política e militar da Palestina e representa, sim, uma parte importante da população palestina, que é essa população que vive em Gaza. E tem muitos adeptos na própria Cisjordânia, que é a sede do governo da Autoridade Nacional da Palestina. Então, é mais uma voz que se soma a difundir esta verdade irrefutável, elementar, pronunciada pelo presidente Lula e que os sionistas querem tergiversar a respeito, distorcer e calar as vozes de quem está dizendo alto e bom som. Israel comete terrorismo de Estado. Bom, dito isso, eu queria então que a gente analisasse um pouco, Legiane, esse cenário de eventual ampliação da guerra, a abertura de alguma nova frente, a declaração de guerra por Israel ao Hezbollah, Zé, vai passar da ameaça para a prática? Diga. Não, antes de mudar de tema, só quero lembrar aqui, eu estou vendo aqui um livro que eu fiz sobre a história da Palestina,
A última eleição que teve, em 2006, o Hamas teve 65% dos votos, você lembra, né? E o Fatah 35%. Eles fizeram uma composição, instalaram um governo, instalaram o parlamento, 120 deputados, elegeram um primeiro-ministro do Hamas. Israel fechou tudo e, como você disse, prendeu os 120 deputados. Alguns continuam presos até hoje, Zé. Então, o Hamas tem uma forte representatividade e na última eleição que teve de lá para cá não foi permitida nenhuma, o Hamas venceu. É preciso dizer isso, viu? Perfeito. Bom,